Boa noite, graça e paz. Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para YouTube também. Hoje eu quero falar um tema bem importante nos últimos dias, que é arrependimento e avivamento. Como será que podemos fazer com que este avivamento venha rápido? Como atrair a glória de Deus para que Ele faça chover sobre nós de uma forma tremenda nesses dias? Ó Deus, nós precisamos de avivamento. Por favor, apresse esse seu derramar sobre nós. Como podemos achar um atalho para o avivamento? Tenho dito e percebido que o arrependimento é um sinal de avivamento. E creio também que é a chave para o mesmo. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O primeiro sermão de Jesus lá em Mateus 4,17 foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, João e Jesus estavam dizendo que o reino está próximo, mas precisamos de arrependimento. Creio que nesses dias nós podemos dizer que o avivamento está próximo, mas nós precisamos de arrependimento. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva, a primeira mensagem que foi liberada naquele dia foi uma mensagem de arrependimento. Lá em Atos 2:38 diz assim: E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, a primeira mensagem que ele pregou logo após a vinda do Espírito Santo foi essa: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas começam a pensar que o avivamento é cantar, ou gravar CDs, ou fazer conferências, ou ter igrejas cheias. Outros acreditam que quando tem um monte de gente falando em línguas e caindo, ali está o avivamento. Mas aí a mesma pessoa que cai no culto do Espírito Santo cai endemoniada em um culto de libertação. Nada disso é avivamento. Precisamos de arrependimento se quiser viver um avivamento. O que gera um avivamento é uma igreja, ou um avivamento pessoal. Avivamento significa dar vidas, ter pessoas salvas e arrependidas. Isso é avivamento. O que pode gerar arrependimento? Arrependimento e avivamento em uma igreja. A pregação fiel da Bíblia, que gera um avivamento e arrependimento no meio do povo de Deus. Em Atos 6:4 diz assim: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos na igreja de Atos viveram um grande avivamento. O segredo dos apóstolos é muito simples: oração e palavra. Eles oravam e pregavam a palavra, só isso. Como diz em Atos 6:4, que eles oravam e pregavam a palavra genuína de Deus, não mudavam nada, pregavam a palavra. Isso gera avivamento e arrependimento. Qual tipo de pregação que vai gerar avivamento? Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então a pregação que vai causar avivamento é repreenda, corrigir e exortar. Então a pregação precisa ser ter repreensão, correção e exortação, que é o mesmo que encorajamento. Exortação e encorajamento, tudo a mesma palavra. O problema é que a igreja, na maioria das vezes, só prega encorajamento. Mas temos que ter as três coisas: repreensão, correção e exortação. Nós só vamos experimentar o verdadeiro avivamento quando uma onda de arrependimento vier sobre nós. Um clamor por santidade invadir as nossas reuniões. Em Ezequiel 9:4 diz assim: E disse-lhe o Senhor: passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa de homens que suspiram, que gemem, por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Deus manda marcar aqueles que têm um peso por santidade, que não suportam a impureza na casa do Senhor. Jesus, e a palavra dele diz em João 2,17: o zelo pela tua casa me consumiu. Deus está procurando homens e mulheres desses dias, aos quais o zelo pela santidade os consumam. Você talvez ao ouvir isso pode estar pensando: mas me arrepender de quê? Eu estou ótimo, sou uma pessoa boa, não tenho nada para me arrepender. Isaías 59:2 diz: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O nosso pecado separa nós de Deus, a iniquidade nos separa de Deus, que Deus nem nos ouve. E o que é pecado? Pecado é tudo que separa a pessoa de Deus.
A incredulidade desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus falso, a si mesmo, o si mesmo. Existem três forças que lutam para nos fazer pecar: a carne, a nossa tendência pecaminosa e falha; o mundo, a circunstância que nos leva ao pecado; o diabo, influência maligna do inimigo de nossas almas. E como vencer o pecado? Vamos refletir algumas verdades sobre o pecado. Quem é pecador? Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos os seres humanos são pecadores. Todo ser humano, embora criado para a perfeição, com o pecado deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal. E por si só, como está escrito em Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Então todos nós somos pecadores. O seu livre-arbítrio natural é abandonado e entra em contradição interior na busca da realização do seu eu. Ninguém pode dizer que não é pecador. Porque a palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecados, fazê-lo de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Todos somos pecadores. E de onde vem o pecado? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, do 21 ao 23. Por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do seu Criador, pois o pecado corrompeu o centro de sua natureza e destruiu significativamente a sua capacidade de ser um bom e obediente. Por isso, o mal passa a acompanhar a sua vida agindo de maneira pecaminosa constantemente. Cada pessoa peca de acordo com suas fraquezas e desejos carnais. Tiago 1, do 13 até o 15, vamos ler lá. Ninguém a ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É o que está dizendo aqui, a cobiça. Quando atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado começa dentro de nós. O que acontece com quem peca? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente e poderiam até comer da árvore da vida, mas preferiram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, do versículo 9 e o 17, e o Gênesis 3:3. E por isso foram condenados com dor, sofrimento e morte. A morte, como consequência do pecado, se manifesta de diversas maneiras, pois o diabo deseja nos destruir. O pecado tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que vivam infelizes. Traz vícios, enfermidades que matam o corpo, a alma e destrói as famílias e sonhos das pessoas. O pecado gera morte. Qual é a solução para o pecado? Se todos somos pecadores, não tendo como fugir do pecado, porque vem dentro de nós, corremos risco de morrer no pecado. Então precisamos de uma solução. A palavra de Deus apresenta a seguinte saída para o pecado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Quem gera arrependimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16:8. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado continua. Precisamos fugir de tudo que nos faz pecar, evitando cair novamente. Uma das formas de evitar o pecado é vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vai ter que vigiar, vai ter que orar, buscar a palavra, morrer diante da cruz por causa dos pecados. A solução para o pecado é arrepender-se. Crer em Jesus, que morreu para nos perdoar os pecados, para que nós fosse justificado. O filho pródigo fez isso quando se arrependeu e confessou seu erro e deixou a vida que levava no pecado. A vida toda lutaremos contra o pecado, mesmo depois de salvo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, precisamos sempre nos lavar novamente. Embora sabendo que somos pecadores, não podemos conformar com isso e precisamos lutar.
para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, a palavra do Senhor diz, em 1 João 2,1, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Ninguém sai de casa premeditando e dizendo, eu vou bater meu carro hoje. Ninguém. Então o pecado não pode ser planejado. Na vida do crente tem que ser um acidente. Como uma casa que limpa hoje e outro dia precisa ser limpa novamente, assim devemos manter sempre a nossa vida livre de pecado. Então, todas as vezes que pecarmos, devemos se arrepender, confessar os pecados e deixá-lo. Temos que lutar contra o pecado todos os dias. Agora vamos conhecer um pouco sobre tipos de arrependimento que encontramos na Bíblia. Efeitos de um arrependimento genuíno. 2 Crônica 7,14 nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo. É interessante olhar esse texto de uma maneira diferente. O Senhor aqui está dizendo: não importa a situação, se houver o retorno para mim, se você voltar para mim, em outras palavras, se houver arrependimento, a situação pode ser revertida. E mais ou menos, uns 2 anos atrás, eu ouvi uma palavra que viria uma onda de arrependimento sobre a igreja. Mas, ao mesmo tempo, se falava de avivamento, parecia um paradoxo. Mas agora, 2 anos depois, estamos começando a entender que o arrependimento abre e rompe uma grande porta para o avivamento. Vamos analisar alguns textos de Lucas 15. Aqui Jesus começa a citar 3 parábolas. Em Lucas 15, do 4 até o 7, Jesus diz: quem dentre vós, tendo uma ovelha perdida, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, desculpa, é a parábola da ovelha perdida. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, põe sobre os ombros com júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira parábola se refere ao pastor. Se refere a um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma delas se desviou do caminho e ficou perdida. Ele deixou as outras 99 e foi atrás da perdida. E quando encontrou, cheio de alegria, voltou com ela nos ombros e disse: ele, que há alegria nos céus por um pecador que se converte. O interessante é que essa parábola, que tanto conhecemos, é que Jesus não está falando de alguém que nunca foi ovelha. Ele fala de uma ovelha que foi ovelha daquele pastor e se desviou. É óbvio que esse texto também se aplica a pessoas que se encontram com Jesus pela primeira vez. É importante entendermos que Jesus falava de alguém que era ovelha e o arrependimento produziu alegria nos céus. Então, tanto uma ovelha que retorna para a casa do Senhor, como uma ovelha que encontra Jesus pela primeira vez, se ela se arrepender, haverá uma alegria no céu. O arrependimento causa alegria nos céus. Lucas 15, segunda parábola, do 8 até o 9. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até achar. 9. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Jesus continua citando a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma e ficou completamente desesperada. Varreu o chão da casa, buscou com diligência, até encontrá-la. E quando encontrou, chamou as amigas e vizinhos, celebrou e fez uma festa. Aí em Lucas 15, versículo 10, diz assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Você pode perceber aqui que também fala sobre arrependimento. Jesus cita no verso 10 que há uma alegria diante dos céus porque o seu pecador se arrependeu. Como se não bastasse, o mestre continua o capítulo com uma parábola sobre um desviado famoso, a parábola do filho pródigo. No Lucas 15, agora do 11 até o 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo
houve grande fome naquela terra e começou a padecer necessidades. E foi chegando-se um dos cidadãos naquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E chegou-se a um cidadão, né? E ele mandou apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com a bolota que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandália aos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai. Comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui, mais uma vez, me surpreendo a encontrar coisas novas tão maravilhosas todas as vezes que me deparo com essa palavra. Jesus cita como o filho mais novo saiu de casa e foi viver sua vida depois, caindo em si, arrependendo-se, voltou com desejo de apenas ser servo. Uma das coisas que sempre me intriga em pessoas que se dizem arrependidas é voltar e voltam para pedir perdão, é que elas muitas vezes dizem: me perdoe, mas você também fez isso, aquilo. A minha opinião de arrependimento não dá lugar para más. Mas a justificativa, o filho pródigo não teve justificativa nenhuma, ele realmente estava arrependido. Ele voltou com o desejo de ser servo. Em resposta a esse arrependimento sincero, o pai viu de longe e correu ao encontro do filho. O texto diz que o pai lançou o pescoço e o beijou. Que cena maravilhosa, o filho pródigo voltando para casa, desejando apenas ser servo. E ainda nem havia chegado de longe, o pai correu ao encontro do filho. O arrependimento move o coração do pai correr em nossa direção e se lança em nosso pescoço. Quando o pai está presente, então há avivamento, festa, alegria e restauração. Nós vimos que o arrependimento move o céu. E que o céu se alegra quando há arrependimento. O Senhor alegra quando há arrependimento genuíno. Ele corre em nossa direção. Talvez você pergunte por que nossas reuniões, cultos, nós oramos e pedimos ao Senhor, venha, e muitas vezes nós saímos da mesma forma que entramos. Talvez a resposta seja que nós não estamos vivendo uma vida de arrependimento, quebrantamento e contrição. Precisamos pedir ao Espírito Santo para gerar arrependimento em nossa vida. Eu não quero que Deus passe por nossa geração e espere outra, que esteja disposto a gemer e pagar preço por nossa santidade. Se queremos avivamento, precisamos mudar nossa temática, arrependimento. Precisa estar de volta em nossas pregações. As lágrimas de arrependimento precisam voltar. E quem nunca ouviu falar do famoso sermão de Jonathan Edwards? Pecadores na mão de Deus irado. Enquanto ele lia o sermão, a igreja de pessoas se agarravam nos pilares, clamando por arrependimento com convicção do pecado. Que Deus traga de volta um momento como este, onde temos convicção do pecado, aos berros, aos gritos, se preciso for. Clamemos por perdão, 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 Senhor. Quantas vezes amamos mais as coisas que as pessoas, mais os prédios que o Senhor, colocamos mármores antes das almas, granito antes das nações. Meu coração tem fervido por esse tema. Precisamos de avivamento para que as nações sejam tocadas. Deus tem abençoado a igreja brasileira neste dia e vai abençoar muito mais. O que faremos com que o Senhor nos der? Construiremos grandes impérios ou o reino de Deus na terra? Muitas vezes precisamos parar e perguntar: qual reino estamos edificando? O nosso ou da nossa dominação, ou o reino do nosso Deus? Precisamos nos arrepender por gastar recursos que o Senhor nos tem dado em coisas que Ele não mandou fazer. O tema arrependimento não é um tema muito atrativo, mas eu estou aqui convencido que o arrependimento genuíno vai abrir uma enchente, mover de Deus, as cidades inteiras serão transformadas. O arrependimento traz contrição, quebrantamento, e nós sabemos que Deus não resiste ao contrito e quebrantado de coração. O arrependimento nos leva de volta ao caminho que nunca deveríamos ter saído, o caminho da santidade, pureza, renúncia e humildade. Avivamento, esse é o clamor contido no coração verdadeiro e duradouro.
um regresso à santidade por meio de arrependimento sincero, verdadeiro e modificador. Precisamos de uma consciência convertida, levando-nos desesperadamente à volta ao primeiro amor. Arrependimento é um profundo e sincero sentimento de pesar por faltas e ações cometidas contra si mesmo e contra alguém. No sentido espiritual, todo ser humano pratica faltas contra Deus, pelos que deve se arrepender. O arrependimento leva à confissão dos pecados. Precisamos nos arrepender todos os dias. Se arrepender de obras mortas, se arrepender de coisas que temos feito, pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor venha gerar no coração de vocês arrependimento em nossos corações todos os dias. Porque todos os dias o diabo vai te tentar. Mas o Senhor é Deus e o Senhor é maravilhoso. E que o Senhor venha gerar um profundo arrependimento em quem ouvir esse vídeo, que as pessoas venham voltar à palavra, a oração e palavra, que é o que nos tem nos sustentado. Amém? Deus, eu entrego diante de Ti, Pai, cada pessoa que assistiu esse vídeo, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha gerar arrependimento em seus corações, ó Deus. Espírito Santo, venha convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Pai, no nome de Jesus, Pai, toma nas Tuas mãos cada pessoa que vê esse vídeo, que ela seja edificada com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém.